Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, 26º dia de live do livro Desperte Seu Legado, 70 dias para transformar o futuro que resista ao tempo e transforma vidas. No dia de hoje, no capítulo de hoje, no 26º dia o tema é renove a sua mentalidade, renove sua mentalidade. Tem um versículo que eu gosto bastante, que inclusive esse versículo ele está lá na introdução também. Porque é um versículo que Paulo escreveu na carta para os Romanos. Romanos 12, 2. Eu gosto bastante desse versículo porque ele fala sobre essa renovação da nossa mente, como nós podemos renovar a nossa mente. E ele fala o seguinte: transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo diz muito sobre mudar para algo novo, ultrapassar os nossos limites, ressignificar as nossas crenças. Tantas vezes eu fiquei preso a crenças que me limitavam, que me diziam: você não é capaz, você não consegue, você não vai dar conta. Tantas vezes eu fiquei preso no medo de errar, medo de avançar, medo do julgamento das outras pessoas. E isso tudo são crenças que vão fortalecendo a nossa mentalidade, mas de uma forma negativa. Tantas vezes, eu não agi da maneira certa, não falei da maneira certa, não fiz como deveria ser feito, porque algumas crenças estavam me limitando. E essas crenças, elas trabalham na nossa mentalidade para que a nossa mentalidade seja uma mentalidade de ficar dentro da zona de conforto, de não avançar, de não furar essa barreira que são os muros da nossa zona de conforto. Até porque ficar na zona de conforto, a zona de conforto é um lugar onde você não precisa aprender mais. A zona de conforto é um lugar onde você se sente seguro, porque ali você já domina todo aquele cenário. Então essa é a sua zona de conforto. Só que os propósitos de Deus, ele vai além dessa zona de conforto que às vezes eu e você queremos ficar. Por tantas vezes eu quis ficar dentro da zona de conforto e não agia conforme Deus me direcionava. Mas eu queria falar: não, eu acho que é muito difícil, acho que não vai dar certo. E aí eu vou contando muitas histórias na minha cabeça, eu vou contando várias falácias na minha mente de que, de fato, que vão me prendendo de fato na minha zona de conforto. Sabe de uma coisa? Tem algumas falas que falam que até mesmo não deixam a gente sentir o nosso valor. Por tantas vezes eu não vi valor em mim. Por tantas vezes eu não vi valor nas coisas que eu fazia. Eu não via valor em quem eu sou. Por tantas vezes eu não me sentia capaz de olhar para aquilo que eu tinha potencial para fazer. E eu falava assim: mas será que eu sou capaz mesmo? Será que eu tenho coragem para assumir esse compromisso? Será que eu não vou errar? Será? E essas histórias, elas vão formando a nossa mentalidade. Por isso que aqui Paulo fala para Romanos: transformem-se pela renovação. Então, o que é renovar? Renovar é tirar o que é velho, deixar de lado o que é velho, deixar de lado o que nós pensamos e colocar novos pensamentos, colocar novos aprendizados. Isso é renovar. Porque quando eu vivo com uma mentalidade de crenças que me limitam a avançar, eu vou continuar na minha zona de conforto. E vocês sabiam que depois da zona de conforto, sabe o porquê é tão difícil a gente avançar o novo? Porque depois da zona de conforto, a próxima barreira que nós temos que enfrentar é o medo. O medo. E daí, quando nós enfrentamos o medo do julgamento, medo do que as pessoas vão falar, medo de não dar certo,
medo de quebrar, medo de errar, medo. E esse medo, ele nos trava. E quando eu sinto o medo me travar, é mais fácil eu voltar para a minha zona de conforto do que avançar. Por isso que é tão difícil romper com a zona de conforto. Só que para você romper com a zona de conforto, não se faz mais necessário o sentimento do medo. O medo, ele é aquilo que vai te paralisar. O medo, ele é aquilo que vai fortalecer a sua crença de capacidade, a sua crença de não se sentir uma pessoa de valor. Então, o que nós temos que entender? Que existem duas formas da gente enfrentar a vida. Uma é com medo, com insegurança, com incerteza, com frustração. E a outra forma é com coragem, com ações, com constância, com vontade, com as crenças certas. E nós precisamos matar as histórias que às vezes nós mesmos contamos para nós. Nós devemos matar a história do que as pessoas falam também para nós. E para renovar a mente, nós devemos deixar o que é velho para trás e renovar a nossa mente com aquilo que é novo. E aí nós precisamos perguntar assim: o que Deus pensa a meu respeito? O que Deus pensa a meu respeito? Porque eu preciso falar da seguinte forma: tem algumas crenças que nos fazem falar o seguinte: eu não sou capaz. Mas a gente tem que falar o seguinte: eu sou capaz em Cristo. Isso é impossível para mim. Olha só isso aqui. Isso aqui é impossível para mim. Eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Eu nunca vou atingir esse resultado. Tantas vezes eu falei assim, eu pensei dessa forma. Por quê? Porque eu estava trabalhando com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta, uma mentalidade que é uma mentalidade de dúvida. Só que eu preciso ressignificar isso e renovar os meus pensamentos. E aí eu tenho que dizer para mim mesmo: com Deus todas as coisas é possível. Ao invés de eu pensar assim, isso para mim é impossível. Não é impossível. Por que é possível para outra pessoa e não para você? O que você precisa dizer é o seguinte: com Cristo, com Deus, todas as coisas são possíveis. Aí o que eu preciso fazer é renovar a minha mentalidade, renovar o meu jeito de pensar. Porque quando nós ficamos travados na mentalidade de escassez, na mentalidade de falta, na mentalidade de que para mim é impossível, eu sempre vou ficar olhando e me comparando com outras pessoas que às vezes pode ser que já esteja avançada, e aí eu falo: para mim não dá, mas dá. O que nós precisamos? Sair da nossa zona de conforto, pensar, renovar a nossa mente, assim como Paulo diz aqui. E aqui no dia 26 está dizendo: renove a sua mentalidade. Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que nós precisamos pensar. É assim que nós precisamos nos conectar com Deus. E essa mentalidade, ela precisa ser uma mentalidade de renovo, de transformação. E no lugar do medo, colocar fé. No lugar da limitação, colocar uma visão que vai além dos seus limites. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada daquilo que nós acreditamos para a nossa vida. E isso nos bloqueia, isso nos trava e isso deixa com que a nossa mentalidade continue pequena. Mas Deus nos convida a expandir a nossa mentalidade, a conseguir realizar coisas que ainda nós não realizamos. Eu tenho uma máxima na minha vida que eu entendi assim: se alguém conseguiu chegar naquele resultado, é porque é possível. Só que tantas vezes eu também me senti bloqueado por conta das minhas limitações,
das minhas histórias, daquilo que eu fico pensando, imaginando. Eu falo, não é possível, não dá. Dá certo. Só que eu preciso avançar, eu preciso ressignificar as minhas crenças, eu preciso olhar para mim e ver de fato que eu tenho valor, que eu sou capaz, que eu sou inteligente. Eu preciso trabalhar a minha identidade, porque quando eu trabalho a minha identidade, eu renovo a minha mentalidade. Quando eu renovo a minha mentalidade, eu estou vivendo o propósito que Deus deseja para a minha vida. Então, depende de nós. É olhar o copo não o copo que está pela metade, não olhar o copo meio vazio. Esse copo está meio vazio, não olhar assim, o copo está meio cheio. E sempre pensar e colocar algo positivo no nosso dia a dia. E todas as manhãs a palavra de Deus fala, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E mesmo que você pensou algo ruim sobre você na data de ontem, hoje a misericórdia de Deus está caindo sobre a sua vida novamente. Porque elas se renovam. E assim como nós devemos renovar a nossa mente, Deus nos deixa essa promessa, nos garante essa promessa, que as misericórdias de Deus vão se renovar. Então mesmo que eu não tenha uma mentalidade fortalecida ontem, mas hoje Ele está renovando o seu compromisso. Hoje, novamente, Ele está falando, a minha misericórdia vai se renovar na sua vida, todas as manhãs. E nós precisamos crer nesse Deus que vai nos ajudar a sair dessa zona de conforto, onde que parece seguro. Ela parece segura, só que ela está nos impedindo de avançar. E depois que eu saio da minha zona de conforto, eu entro numa zona que é desconfortável, que é a zona do medo. Então eu preciso avançar sobre essa zona do medo. Por que eu tenho medo, Rafa? Porque ainda eu não tenho conhecimento suficiente. Mas sabe aquela questão de eu não sei de tudo, eu não estou 100% preparado, mas eu vou caminhar na direção. Eu vou caminhar na direção. Porque depois da zona do medo, ele vem a zona do aprendizado. Aí eu começo a aprender, peraí, começou a melhorar. Peraí, eu já sentia um medo sobre esse relacionado problema. Hoje eu já não sinto mais. Hoje eu já estou mais tranquilo. Hoje eu já consigo olhar para as coisas e ver com os olhos de coragem. Então, quando eu começo a aprender e deixar o medo para trás, eu começo a melhorar. Eu começo a me posicionar na direção daquilo que eu acredito. E daí as minhas crenças elas vão ficando mais fortalecedoras. Eu vou me sentindo mais confiante. Eu passei por esse processo porque eu tinha muitas crenças limitantes. Eu tinha muitos pensamentos e histórias que me prendiam e que não me deixavam avançar. Sobre capacidade, sobre merecimento, sobre escassez, sobre medo, sobre julgamento. Só que eu decidi enfrentar todos eles. Eu decidi enfrentar o medo. Eu decidi enfrentar a crença limitante. Eu decidi enfrentar a crença de capacidade. Eu decidi. Então, se você hoje gostaria de avançar, você precisa decidir avançar. Avançar mesmo que você não se sinta preparado, mas que você renove a sua mente. E aí você vai avançando. E você vai caminhando passo a passo. Para você correr uma maratona hoje, você precisa treinar. Você precisa correr 5 km, depois você precisa correr 10, depois você vai para 15, depois você vai para 20, depois você vai para 30 e depois você bate 40. Se você nunca correu, você não consegue hoje fazer uma maratona de 42. Vai passar mal. E na vida é a mesma coisa. Para você conseguir realizar todos os seus sonhos, a meta, aonde você quer chegar, os desejos do seu coração e aquilo que Deus tem para sua vida, para sua casa, nós precisamos começar. E o primeiro passo é renova sua mente. Acredite nessa palavra. Renove a sua mente. Depois, saia da zona de conforto. Então, primeiro,
Renova sua mente. Segundo, saia da zona de conforto. Entre em um ambiente que é novo para você, que é desconfortável. Enfrente o medo que esse ambiente vai te dar. Enfrente o medo. Porque depois que você enfrentar o medo, você vai entrar na zona de aprendizado. E tudo aquilo que você vem persistindo vai começar a fazer sentido. E daí, começando a fazer sentido, você começa a colocar em prática. E você daí começa a ressignificar. Aí quando você falava assim, eu não sou capaz, você fala, agora eu sou capaz em Cristo. Eu não, para mim é impossível. Não, todas as coisas são possíveis. Eu não vou conseguir, mas se alguém conseguiu chegar, eu também vou conseguir. Dessa forma que o nosso coração e a nossa mente precisam estar alinhados. Só que sempre alinhados com os projetos que vêm de Deus. Tem uma frase que eu coloquei aqui, ele fala o seguinte: uma mente renovada abre portas para possibilidades que antes pareciam impossíveis. Olha só, uma mente renovada abre portas para possibilidades que antes pareciam impossíveis. Essa passagem aqui é muito forte. E ela é a passagem, e depois vem a passagem, novamente eu vou dizer, de Romanos 12:2, quando Paulo escreve na carta aos Romanos: transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para mim, para você. Só que eu preciso vencer os meus medos. Eu preciso sair da minha zona de conforto para conseguir comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos sair desse lugar onde nos prende, aonde nos deixa confortável, mas que acaba nos enganando. Então, que no dia de hoje você identifique qual é a crença que tem te limitado. Crença de capacidade, às vezes você não se sente capaz, às vezes você não se sente merecedor. Crença de escassez, crença do medo, medo do julgamento, medo de quebrar. Às vezes, no mundo empresarial, eu tenho medo de avançar porque eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de tomar um crédito porque eu tenho medo de não conseguir pagar. Eu tenho medo de contratar pessoas porque eu tenho medo de não conseguir honrar. São tantos medos que a gente vai ficando na nossa zona de conforto, paralisado. Então, o que nós precisamos fazer? Enfrentar esses medos, enfrentar esses limites, essas crenças que nos aprisionam. Então reflita hoje qual é a crença limitante que está impedindo você de crescer. É do medo? É da incapacidade? Qual é essa crença? E daí, se você fala assim, eu não sou capaz, eu quero que você escreva: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não consigo. Tudo é possível diante de Deus. Você precisa ressignificar, você precisa dar um novo significado para esse pensamento. Porque quando você dá um novo significado para esse pensamento, você vai renovando a sua mentalidade. E o tempo de renovar é hoje. Nós não temos mais tempo para ficar esperando algo sobrenatural e sem a gente fazer a nossa parte. Então é necessário, identifique primeiro qual é a crença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ressignifica ela. Aquilo que você fala assim, eu não consigo, eu consigo todas as coisas. Eu não sou capaz, eu sou capaz porque Deus me fortalece. Muda o jeito de pensar, muda o jeito de dizer. Cuidado com aquilo que sai da tua boca, cuidado com aquilo que o teu coração absorve, cuidado com aquilo que a tua mente alimenta. Cuidado com esses pensamentos, porque nós precisamos estar com a nossa mente renovada para conseguir abrir essas portas para possibilidades
que pareciam impossíveis. Então, no dia de hoje, que você renove a sua mente e ressignifique os seus pensamentos e aquilo que você diz a seu respeito e as crenças que te limitam. Vamos fazer uma oração? Para que no dia de hoje, assim como a nossa mente seja renovada, as misericórdias do Senhor se renovem. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui neste momento, Senhor. Eu sei que o Senhor nos escuta. Senhor, que esse aprendizado de hoje, que esse direcionamento de hoje, eu possa colocar em prática, Senhor, durante todo o meu dia, e que eu renove, Senhor, a minha mente, renove o meu coração, renove os meus pensamentos, Senhor. Renove as crenças, Senhor, que foram sendo criadas ao longo da minha vida. E que eu possa, de fato, Senhor, acreditar que a minha mente, ela pode sim ser renovada e eu posso viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem desejado para mim, porque a sua palavra já diz que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. É muito melhor e maior do que nós podemos imaginar. E a sua palavra também diz, Senhor, que todas as manhãs as suas misericórdias se renovam. Então que a sua misericórdia se renova na minha vida e na vida de todas as pessoas, Senhor, que estão à minha volta, Senhor, de todas as pessoas que ouvirem, Senhor, essa palavra. Então que as suas misericórdias, Senhor, se renovem, Senhor, nas nossas vidas, mesmo que eu tenha, Senhor, minhas limitações, mas eu sei que essa promessa que a sua misericórdia se renova, ela vai além das minhas limitações. Ela vai além daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu posso crer. Ela vai além, porque é uma promessa. Então eu quero, Senhor, sentir as suas misericórdias se renovando na minha vida, na minha casa, na minha família, naquilo que eu vou fazer no dia de hoje. E que eu consiga ressignificar as crenças, Senhor, aquilo que vem me limitando. Crenças de capacidade, onde eu dizia, eu não vou conseguir, eu tenho que dizer a partir de hoje, eu consigo todas as coisas no nome do Senhor. Eu não sou capaz, eu não sou merecedor. Que eu ressignifique, Senhor, que eu renove a minha mente dizendo que eu sou merecedor, porque eu sou filho de Deus. Eu sou capaz porque Deus me dá toda a capacidade que eu preciso, eu só preciso fazer a minha parte. Então que você peça no dia de hoje, e eu peço, Senhor, para que abençoe a nossa mente, renove a nossa mente, renove as nossas forças, e que essa segunda seja uma segunda abençoada, iluminada, e que nós possamos sentir a presença do Teu Espírito Santo, sentir a Tua graça, a Sua misericórdia se renovando na nossa mente, na nossa vida, em todas as nossas atividades do dia de hoje. Eu quero consagrar o dia de hoje em Tuas mãos e pedir a Sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Espírito de Deus esteja sobre você e sobre a sua mente, renovando a sua mente. E que no dia de hoje você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero te dizer e te inspirar. Viva com fé, com coragem e propósito. E que você receba da parte de Deus tudo o que Ele sonha para sua casa e para sua família. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.